Graça e paz, igreja. Amém. Muito bem. Realmente foi muito gostoso estar juntos ali com os homens e muito precioso poder falar das coisas que Deus fez conosco e entre nós ali. Foi assim, é difícil às vezes expressar em palavras, né? O ambiente, o que Deus fez e como Ele nos ministrou. Glória a Deus. Essa semana nós temos uma semana especial, retornamos aos grupos familiares, né? Então, ligue com seu apacentador, fale com ele, fale com as suas ovelhas, vamos nos comunicar e planejar bem essa semana para nos reunirmos. Estamos também no processo, não sei como é que você está, eu tenho percebido que esse segundo livro tem sido um pouquinho um desafio maior para nós estarmos fazendo. Essa última semana foi uma semana de estarmos revisando o entendimento como ouvir a voz de Deus. Foi a semana de número 5, né? Não, de número 6. E essa semana agora nós estamos entrando na semana de número 7. Questões pessoais, trabalhando com fortalezas. Então essa semana vai ser uma semana de você experimentar um livramento tremendo em Deus, para que você possa mergulhar um pouquinho mais em Deus e perceber como a graça dele toca na sua vida. E às vezes nós não sabemos por que reagimos ou agimos de forma como não queremos e percebemos que existem fortalezas no nosso coração. E ele instrui assim passo a passo. Então mergulhe nesse tempo. Se você ainda não começou, por gentileza, pegue lá o seu livro, tire a poeira dele e comece a ler esse livro. Eu não vou largar do seu pé, sinto muito. Eu amo muito você, mas eu não vou largar do seu pé. Eu quero que você trabalhe esse livro aqui. Como é o primeiro, nesse aqui eu vou estar perseguindo você para que você usufrua dos ensinamentos, usufrua. E eu sinto muito, mas eu quero que você seja um homem, uma mulher. Eu sinto muito nada, não. Eu tenho prazer nisso. Eu quero ver você como um homem, uma mulher que anda com Deus, que é íntimo de Deus. Quero ver você conhecendo a sala do trono nos céus, tendo comunhão íntima com Deus. E eu preciso que você, o mínimo, tenha o conhecimento básico de algumas coisas para que alcance esse ponto, né? O nosso maior inimigo não é o inferno, é a nossa ignorância. E nós precisamos aprender algumas coisinhas básicas do reino de Deus para usufruir das coisas. Amém, igreja? Então, posso pegar no seu pé? Legal. Muito obrigado pela confiança e pelo amor aí e o entendimento nisso. Por gentileza, pegue a sua palavra e segure ela assim, bem alto. Pegue a palavra de Deus, pegue o seu aplicativo e diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a autoridade na minha vida. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E hoje serei ensinado na palavra de Deus. E eu confesso com ousadia. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Então, por gentileza, abra esta palavra que traz vida, que traz segurança, entendimento nos caminhos de Deus, lá no livro de Romanos. Eu quero relembrar um texto com vocês. Livro de Romanos, capítulo número 5. Quem não esteve domingo passado aqui, eu comecei uma série que eu gostaria de conversar com você. Não sei quanto tempo vou nela, mas eu queria revisar e retrabalhar o nosso coração em relação à graça de Deus, o entendimento da graça e a vivência da graça de Deus na nossa vida pessoal e também no nosso relacionamento e vida como igreja e também no relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E o texto base para mim é esse texto aqui, que fala ali em Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Se você nesses dias assim gosta de memorizar versículos da palavra de Deus, esse é um bom versículo
para ser memorizado. Diz ali, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte tem reinado ao nosso redor aí ou não? Tem, né? Mas muito mais, você lembra dessa palavra? Muito mais. Deus quer manifestar a vida em abundância na sua vida e na minha vida e nas pessoas ao nosso redor. As pessoas que chegam na sua vida vão poder ver isso, esse reinar em vida. Você não sendo mais jogado para cá por circunstâncias, emoções, o que pelas pessoas dizem, mas reinando em vida, servindo os seus irmãos, amando as pessoas da mesma maneira como Jesus nos amou, quando Ele demonstra isso na ceia, na vida, na entrega da vida dele, e no lava-pés, no servir aos irmãos. Isso é reinar em vida, viver isso, vivenciar isso no nosso dia a dia. Essas duas atitudes nos fazem reinar em vida. É como o pé direito e o pé esquerdo, é como a mão direita e a mão esquerda na nossa caminhada de vida cristã. Reinar em vida. E para isso a gente precisa, os que reinam em vida são aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A palavra-chave é receber. Aprender a receber. E eu estou me lançando esse desafio pessoalmente. E estou lançando você nesse desafio a aprender a receber da parte de Deus. A abundância da graça dele e o dom da justiça. Entender, saber o que é isso, viver isso, usufruir disso e abençoar aos outros ao nosso redor. Amém? Então vamos manter esse versículo sempre em mente. E agora vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 39, por gentileza. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. A partir do capítulo 37, você tem a história de José. E eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre José. E esse versículo que nós lemos no domingo passado, eu queria trabalhar ele um pouquinho mais com você. 39, o primeiro versículo diz assim: José, ele foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. O nosso desígnio em Cristo Jesus, nosso chamado profético, é reinar em vida. É viver como reis e viver como sacerdotes. É sermos um reino que governa debaixo de um sacerdócio, não debaixo do sacerdócio de, você que conhece a Bíblia, de Arão. Por isso nós não usamos mais o termo assim, levitas entre nós, porque faz parte de um processo do sacerdócio de Arão. Nós vivemos debaixo de um novo sacerdócio que é do Senhor Jesus. E debaixo desse sacerdócio, em Cristo Jesus, nós agora somos chamados a manifestar o que era o projeto de Deus desde o seu início. O projeto de sermos reis e sacerdotes. Então o seu desígnio é para reinar em vida. É para viver uma vida e a viver em abundância, como o Senhor mesmo falou. E para isso eu preciso receber da abundância da graça e usufruir do dom da justiça na minha vida. E a história do José, ele é um excelente exemplo da graça de Deus agindo na vida de uma pessoa.
existem alguns pontos na vida de José que se identificam com a nossa caminhada e na maneira como nós conduzimos o nosso dia a dia, e a maneira como o Espírito Santo trabalha em nosso viver. E nós conversamos no domingo passado que há um diferencial na sua vida, um diferencial na sua vida profissional, um diferencial na sua família, um diferencial no seu caminhar sobre essa terra. E qual é o seu diferencial? O que faz de você diferente de uma outra pessoa? O mundo, ele olha para nós pelo o que nós temos. Ele olha para nós pelo currículo que nós podemos apresentar. E eles vão avaliar a sua vida pelas coisas que você conquistou na sua vida, e aí sim vão respeitar ou não. Mas aos olhos de Deus, Ele olha diferente. Não é o que você tem, mas quem você tem. Ou melhor, quem tem você. Às vezes as coisas têm as pessoas, não é verdade? Às vezes o dinheiro tem a pessoa, às vezes uma casa, às vezes um carro tem a pessoa. E a pessoa vive para servir aquilo, ou a sua empresa, as coisas têm aquela pessoa. Mas o que importa para o Senhor nosso Deus, que criou você e a mim, é quem nos tem, ou a quem nós temos. É a pessoa dele na nossa vida que faz a diferença. É a pessoa de Cristo Jesus na nossa vida é que nos dá o direito de sermos chamados filhos. É que nos dá o direito de sermos e termos a salvação na nossa vida. Não são as nossas obras que nos fazem salvos. É a presença dele em nós que é o nosso diferencial. Você pode dar uma glória a Deus? E eu procurei incentivar você essa semana a dizer algumas vezes, de manhã, à tarde e à noite, as palavras que são descritas aqui sobre José. O Senhor é comigo, né? O Senhor é com... E eu me tornei uma pessoa próspera por causa disso, por causa da presença dele na minha vida. O sistema do mundo, ele vai sempre olhar e se basear no que você fez. E é engraçado isso, mas o sistema do mundo, ele olha sempre para o passado, e muitas vezes até nós como igreja, nós ficamos fixados em trabalhar o passado. E não estamos focados no que está diante de nós. E Deus está focado naquilo que está diante de nós. Deus olha para nós segundo o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. E não segundo o que nós fizemos para merecer ou não da parte dele alguma coisa. Ele olha para a sua vida e olha para você pelo que Jesus fez na sua vida. E por causa disso ele lhe abençoa. As pessoas nos avaliam pelo nosso passado e Deus olha para nós pelo que Ele tem preparado para nós e pelo que está diante de nós. É uma maneira diferente de ver a vida. É uma maneira diferente de olhar para as Escrituras e entender que o passado, ele foi resolvido em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? E o que está diante de você é o que conta. O passado está resolvido na cruz. E se tem algumas pendências na cruz que nós precisamos acertar, para isso nós temos alguns treinamentos que nos ajudam a desatar algumas coisas que nos prendem na nossa alma, mas não é o nosso passado que nos define quem nós somos e o que nós podemos fazer, mas sim é o Senhor Jesus que está diante de nós, que nos define quem nós somos e o que nós podemos fazer. Aleluia. Diga um aleluia bem forte. Eu não tenho noção do que eu estou dizendo, mas isso é muito poderoso, é muito significativo. Seu passado ele está resolvido em Cristo Jesus, e agora, você que trabalha e estuda um pouquinho estratégias, há um mar azul diante de você, de oportunidades, para você usufruir e viver. É interessante que nesse processo, quando nós falamos da graça de Deus, existe sempre uma escolha que nós podemos fazer. Viver por merecimento, eu vou me esforçar para merecer e receber alguma coisa da parte de Deus para ser abençoado. Isso a Bíblia chama de justiça própria.
Eu vou me decidir e eu vou fazer por merecer a bênção de Deus na minha vida. E as pessoas são abençoadas quando tomam esse posicionamento? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E a lei, ela traz consigo, você inclusive pode obter a vida eterna por intermédio da lei. Se você obedecê-la 100% e não falhar em uma só, você pode receber. Mas aí leia Romanos e ela diz, não dá certo. Nenhum pensamento, nenhum sentimento errado. E aí nós já nos desclassificamos, e a Bíblia diz muito claramente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não conseguem conquistar por si, por seu merecimento, a glória de Deus. E a outra decisão que nós temos, e podemos tomar, é um outro caminho, é viver dependendo integralmente e completamente de Jesus, do merecimento dele e da realização dele por nós ali na cruz. Essa é uma outra opção. E eu sugiro você a seguir essa segunda opção, que é o caminho da graça de Deus. Não é por seu merecimento, nem pelo meu merecimento. É pelo que Jesus fez por mim na cruz, é que Deus decidiu me abençoar e eu posso usufruir da bênção de Deus na minha vida. A pergunta-chave é, de quem nós queremos depender? De quem você quer depender na sua vida para ser abençoado? De si mesmo ou do Senhor Jesus? Para alcançar uma vida realizada, para ser bem-sucedido em sua família, na sua empresa, no seu caminhar, nos seus relacionamentos, de quem eu quero depender? E o melhor é depender do Senhor Jesus e da obra dele por nós, porque é o caminho da vida, é o caminho da bênção para as nossas vidas, que ele estabeleceu e por causa do qual o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, e nós vimos que ele veio para nos salvar no domingo passado. E Mateus ali, quando fala sobre a história de José e Maria, ali diz que o nome dele era Jesus, porque ele tinha o desígnio de nos salvar, e o próximo nome que é apresentado é o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E assim como José tinha esse testemunho na vida dele, o Senhor era com José, você e eu, nós podemos dizer, Jesus é comigo, por causa da obra dele, porque ele é Deus conosco e ele é comigo. E eu posso simplesmente crer e receber isso, porque o justo, ele vive pela fé, ele não vive pela lei, ele vive pela palavra de Deus. Deus fala uma palavra e eu a recebo no meu coração, e isto me é imputado para a justiça. Eu posso usufruir a presença dele. Deus é comigo, porque ele decidiu, ele veio me salvar. Do quê? De mim mesmo? Também. Do inferno? Também. Mas ele veio nos salvar do quê? De viver uma vida sem a presença dele, para uma vida com a presença dele. Aleluia. A vida eterna, Jesus, quando ele fala sobre a vida eterna, lá em João 17, o que ele diz? E a vida eterna é essa: que te conheçam, conhecer a Deus, andar com Deus, vivenciar a presença de Deus, usufruir a presença de Deus. Como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo nesse corpo, agora vivo por meio de Jesus. Que você vivencie, usufrua isso na sua vida. Aleluia, glória a Deus. A minha decisão vai levar a dois resultados. Se eu caminho debaixo da minha dependência, se eu dependo de mim mesmo, o resultado vai ser a ansiedade, vai ser a preocupação, vai ficar aquele peso, eu preciso resolver as coisas, ou a palavra moderna é estresse, eu vou viver debaixo de estresse. Se eu decido depender do Senhor Jesus, eu vou usufruir o shalom. Você tem esse texto lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecidas diante de Deus, com as suas petições e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente e o coração de vocês, que é o shalom de Deus. Você pode decidir depender do Senhor Jesus e caminhar debaixo do shalom de Deus. E você sabe que a palavra shalom, que Deus deu o nome para essa igreja, significa não só paz, mas ela significa saúde.
integridade, prosperidade, sanidade, segurança, significa harmonia de vida consigo, com o seu próximo, com Deus, inclusive com a natureza. É para isso que você é chamado. Para viver debaixo, como nós vimos lá do texto de Isaías esses dias, tranquilo, sossegado, confiante, seguro, porque Deus é com você. Só por causa disso, porque Deus é por você. E Deus é com você, e Deus se manifesta na sua vida. O maior presente que aconteceu na sua e na minha vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é experimentarmos e sermos manifesto em nós que nós somos um templo do Espírito Santo. Não é mais o prédio, mas a sua vida, o seu corpo físico se tornou um templo da habitação de Deus. Não de uma visitação de Deus, da habitação de Deus. Há uma boa diferença nisso. Você usufrui. E quem reconhece a presença de Deus na vida dele, usufrui isso. E quem reconhece, ele vive por meio de uma dependência do Senhor. De uma dependência dele. E as coisas estão difíceis. Então é tempo de tirar os olhos de si mesmo e das circunstâncias. E como a Bíblia chama, olhe para Jesus. Nós precisamos voltar o foco dos nossos pensamentos para aquele que nos disse, vinde a mim. Os que estão cansados e oprimidos, que está difícil, vem para mim. E você vai entender o caminho dele com você. Senão já, com o tempo, você vai saber exatamente o que ele está escrevendo e como ele está trabalhando o seu e o meu coração. A vida de José, quando você encontra aqui a história de José, José ele era ali número 11, número 12, número 11, né? 12 era o Benjamim, né? O irmão dele. E José, ele era um filho especial aos olhos do seu pai. A mãe dele era Raquel, né? Eu esqueci de revisar isso, né? Raquel era quem Jacó, Israel amava. E Raquel, vocês viram lá o exemplo de Lia e de Raquel esses dias, que Raquel era a graça de Deus na vida de Jacó. Nós conversamos esses dias usando esse exemplo. E José, ele recebeu da parte do pai dele um manto, o jeito que eles tinham de roupa, né? Ele recebeu uma roupa muito especial da parte do pai dele, uma túnica de seu pai. E esse manto, ele tinha uma manga comprida, ele tinha uma vestimenta que distinguia ele dos seus irmãos. Essa vestimenta era um linho fino, e os irmãos usavam um linho grosso, era uma roupa mais bruta, que os irmãos usavam. E José usava uma roupa mais especial. E ele se distinguia, e os irmãos viam isso. Interessante, o Espírito Santo, eu fiquei assim, né? Eu tenho marcado aqui, quando vê isso aí, eu sublinhei ele com marrom na minha Bíblia, eu uso cores para me identificar mais rapidamente. E o texto vai descrevendo essa situação, que o pai dá preferência, dá um cuidado especial para José. E os outros irmãos, e eu sempre considerei que José tinha pisado na bola aqui com a educação dos seus filhos. Mas a Bíblia não fala disso, ela só relata essa situação. Nós temos sim a tendência sempre de julgar e tomar já partidos. A Bíblia simplesmente relata essa situação. E José, ele tem essa distinção, e os irmãos geraram um ódio para com o irmão. E José tem dois sonhos. Um sonho, e José, ele pega e conta o sonho para os irmãos. Ele, na inocência dele, simplesmente conta que Deus estava falando com ele. Ele vai e fala para os irmãos que ele tinha sonhado, que eles tinham colhido trigo, né? Cada um tinha os seus feixes, e todos os outros feixes se dobraram ao feixe dele. E os irmãos ficaram com muita raiva dele, porque eles entenderam na hora o que o sonho representava, que eles estariam se dobrando a José, e eles, inclusive o texto bíblico, ele diz assim, os irmãos dizem assim: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós você vai dominar. Quem é você? Né? Piazinho. Aí com seus 17 anos, achando que vai
Aí a raspa do tacho e... E aí ele tem um outro sonho. E aí nesse sonho tem as estrelas, tem o sol e a lua, e as 11 estrelas e o sol e a lua se dobram diante dele. Até Jacó ficou meio assim, que é isso, menino? Mas esse conversar, isso que Deus estava mostrando para a vida de José, fazia parte de um processo que Deus estava trabalhando e preparando a história de José, preparando a história de salvação com toda a família e com toda a história, todo o projeto de Deus, que não estava só ligado na vida de José, mas havia um projeto maior que vinha desde Abrão, e Deus estava escrevendo e chegou até os nossos dias. Nós fazemos parte de uma história maior, não só do nosso momento, não só de resolver o nosso problema. Há uma história muito maior sendo escrita com a sua e com a minha vida. Hebreus é muito claro, nós fazemos parte de um projeto de Deus e você está inserido nesse projeto e participa, e a sua vida faz diferença, como foi a vida de José. Deus, ele pensa muito maior do que só resolver um problema nosso, ou só nos livrar de uma situação, ou só restaurar alguma coisa que nós queremos que ele faça. O projeto de Deus é maior, a mente dele é maior, o pensamento, o caminho dele é maior. E Deus estava escrevendo isso com José e dando esses sonhos, e toda essa circunstância, Deus estava nessa história. José mais tarde diz isso, num salmo é dito isso. Deus estava escrevendo a sua história e usando essas circunstâncias e situações. E aí, José, que tinha essas roupas de melhor aparência que as dos seus irmãos, colocava ele numa situação diferente. E José não precisava trabalhar nos campos a partir de um tempo e cuidar do rebanho. O que Jacó queria é que José ficasse perto dele. E tudo que ele tinha que fazer era agradar o seu pai, era servir o seu pai. E aí o seu pai disse, olha, vá lá ver onde é que os teus irmãos estão. Eles estão lá. Nós combinamos que eles estariam em Siquém. E você vai lá e vê como é que eles estão indo. E José já tinha esse tino de administração. Um texto um pouquinho antes aqui é dito que ele dedurava os irmãos. Olha, eles não estão fazendo certo nisso e naquilo. Ele já tinha uma noção e ele falava, ó, isso aqui não está certo, aquilo não está certo. E José mandou eles, Jacó mandou José supervisionar o trabalho dos seus irmãos. Daí eles não estavam ali, eles estavam em Dotã, eles estavam em outro lugar, ele foi lá. E quando ele viu os irmãos, ele acenou de longe, foi correndo para eles na ignorância de, puxa, que bom, eu vou encontrar meus irmãos e vou estar junto deles. E os irmãos olharam um para o outro e disseram assim, lá vem o sonhador. Aí eles combinaram, vamos matar ele agora, é a nossa oportunidade. Nós vamos pegar, matar ele, jogar o corpo dele aí num poço seco e vamos dizer que um animal selvagem matou ele. E assim a gente se vê livre desse sonhador. E aí José chega para abraçar, eles abraçam ele, já agarram ele, já tiram aquela túnica dele e vão com ele, jogam ele num poço seco, para morrer ali. Daí eles veem uma caravana ali de pessoas ismaelitas que estavam indo provavelmente em direção ao Egito. E aí eles já, vamos fazer um dinheirinho com José, vamos vender ele. Venderam ele lá por 20 ciclos de prata. E José foi arrancado da sua família, José foi arrancado do que era tudo conhecido para ele, da língua que ele falava com seus irmãos. Ele foi lançado para os ismaelitas, que provavelmente não trataram ele bem, já amarraram ele, já conduziram ele para lá. E Potifar, quando ele vai no mercado de escravos, ele vai encontrar José. E a história, ela mudou drasticamente na vida de José. Em um instante, como numa virada de mão, o céu se tornou um inferno. E o rumo de sua vida mudou radicalmente. E você vai encontrar essa maneira de Deus fazer as coisas nas pessoas da Bíblia. Até o ponto de nós já termos cunhado uma frase que diz assim, quando o inimigo diz, é o fim de José,
o Senhor está dizendo é o início de uma grande e nova história. Quando o inimigo disse, é o fim de Daniel, vou jogar ele na cova dos leões. E Deus disse, é o começo de uma nova história, vou catapultar meu servo Daniel para uma posição mais forte ainda. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele disse, é o fim, acabou, não tem esperança mais. Deus, que o Senhor fez conosco. E Deus disse, para de orar, para com isso, Moisés. Pega o que você tem na mão aí, a tua autoridade, e abre esse mar na tua frente aí. Tem uma experiência diferente na vida. E o que todos achavam que era o fim, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Eles tiveram uma experiência, o fim se tornou o início de uma grande história. E quantos de nós aqui, às vezes, nós chegamos ao nosso limite e achamos que é o fim, acabou. E aí Deus abre o sorriso e diz, esse é só o começo. Esse não é o fim do capítulo. Quer dizer, não é o fim do livro, é o fim de um capítulo. Vamos virar a folha e vamos escrever um novo capítulo. Um novo tempo se inicia. Um novo tempo começa para a vida de José. E tudo que José possuía tinha sido arrancado dele. E nessa hora, não é o que você tem, mas quem está com você que faz toda a diferença. E é o que o texto diz, quando Potifar comprou ele, é dito aqui, o Senhor estava com José e que veio a ser um homem próspero, que veio a ser um homem abençoado. José, nesse momento, ele era um escravo, um ninguém, sem identidade, sem vontade própria, simplesmente uma coisa a ser comercializada, a ser comprada, vendida, uma coisa que tinha que fazer, executar um trabalho. E o texto, como nós conversamos no domingo passado, o texto mostra que, nesse momento, Deus se manifesta. E nesse contexto encontramos que o Senhor era com José e que veio a ser um homem próspero. E a nossa mente, ela vai analisar o que temos, o que fizemos para dizer se somos abençoados ou não. Mas o que esse texto está dizendo, o que importa, é Deus conosco. É a presença dele conosco. Esse homem que era provavelmente um homem idólatra, que tinha lá os seus deuses, ele, quando compra José e José começa a trabalhar com ele, esse homem ele começa a observar a vida de José, e o texto diz que vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, vendo que Deus o usava e o abençoava, veja o que esse homem fez. Tudo que ele tinha, ele confiou na mão de José. Eu creio que todos aqui gostariam de ter um testemunho assim nas suas vidas. E também das suas famílias e de seus filhos. E tem sido a minha oração quando eu oro com as pessoas, que é onde você pôr a sua mão, que vá bem, que você prospere, que você cresça, que você avance. Nos seus estudos, que você seja uma pessoa entendida na sua área, no seu trabalho, que a sua empresa vá bem, que você, onde você está dentro, inserido numa empresa, que as pessoas observem a sua vida e vejam, Deus é com ele. Mas por que Potifar teve essa visão, esse entendimento? Havia alguma coisa muito diferente na vida de José. E isso nos pertence. O Senhor Jesus, Ele é Deus conosco, Ele veio nos salvar da separação de Deus e nos unir a Ele, Ele veio nos restaurar ao que é dito sobre José, o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E isso é para você, isso é seu. E isso eu preciso receber pela fé. Eu preciso tomar para mim e dizer, isso é verdade na minha vida, isso me pertence, isso é da minha família, isso é da minha empresa, isso me pertence porque Jesus fez isso por mim. Amém ou não? A Bíblia diz que esse receber é inclusive tornar-se violento no sentido de agarrar, isso é meu, e tomar para si. E não deixar que nenhum sentimento, pensamento ou circunstância roube essa convicção, essa fé no seu coração. E aí a pergunta, o que eu consigo fazer para merecer isso? Nada.
absolutamente nada, só receber. Eu disse, Deus, eu recebo. Isso é meu. Eu não consigo fazer nada por merecer. Isso precisa ser aceito pela fé. E aqui nós entramos numa nova dinâmica que o Senhor Jesus ensinou. O caminhar com Deus, ele é um caminhar pela fé. Paulo entendeu isso e ele pegou lá dos profetas, o que o profeta já profetizou, e escreveu isso na sua carta aos Romanos com um versículo-chave. O justo, ele vive pela fé. E nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Ele é central para nós em todas as circunstâncias. E veja bem, pulei essa parte ali, mas voltando um pouquinho. Cada um de nós precisa ter uma experiência como a de José, em certo nível, em certas circunstâncias, para que a gente usufrua da graça de Deus. Eu preciso ter uma experiência com a minha fraqueza. Eu preciso ser humilhado por Deus e entender que não consigo por mim. E toda vez que eu me sinto assim, incapaz de... Aí Deus sorri. Isso agora está no ponto. José, ele precisou ficar sem nada, sem ninguém, sem algo que ele pudesse se apoiar, somente no seu Deus. Somente naquilo que ele sabia quem ele era e que ele tinha recebido do seu pai, recebido do seu avô, do seu bisavô Abraão, que o justo vive pela fé. E toda vez que nós estamos diante de uma situação, e diante de um desafio na nossa caminhada, nós podemos nos sentir não merecedores, não capazes, e isso é do Espírito Santo. Ele sempre vai nos mostrar, não é pela sua capacidade, não é pela sua força. Confie em Jesus, e aí tudo vai bem. Eu preciso chegar nesse momento, e como José, estar ali numa situação largado, sem ninguém para me ajudar, sem ninguém que eu possa me apoiar, só me apoiando naquele que me salvou. O Senhor Jesus, ele vai fazer isso acontecer com nossas vidas, o que aconteceu com José, essa palavra, que o Senhor era com ele, e ele prosperava em tudo que fazia, quando nós entendermos que nós dependemos dele, da mesma maneira que José dependeu. José não tinha nada, José estava sozinho, ele precisa ser isolado para que colocasse toda a sua confiança em Deus. Ele precisava de um tempo para depender totalmente na escola de Deus, somente de Deus. Então tudo que o José tinha era a presença do Senhor na sua vida. E ele dependeu da manifestação da sua presença, do seu poder e do propósito dele na vida dele. E Potifar, ele quando começou a observar a José e ver a maneira como José trabalhava e o que acontecia pela mão de José, ele viu alguns resultados tangíveis que dá para medir. Não sei o que a Bíblia não relata, o que José fez. Mas onde ele colocava a mão, prosperava, frutificava, crescia. Não sei se foi uma colheita que o José foi e plantou e a carreira dele cresceu muito e a carreira dos outros não. Eu não sei se foi o poço da água que ele foi lá e cavou e o poço dele produziu muito e do outro não produziu nada. Alguma coisa diferente tinha na vida de José, que ele colocava a mão e algo especial e sobrenatural acontecia por meio de José. E esse Potifar que tinha a mente, como a mente de uma pessoa que não conhece a Deus, que quer números, que quer resultados financeiros, que quer que as coisas dele estejam bem financeiramente, ele viu em José, que em José tinha uma coisa diferente. Ele viu os resultados na mão dele. E agora pense você no seu trabalho, na sua empresa. E muito mais do que ter os resultados de José, eu quero te incentivar a você, e a minha oração por você e por mim é que você tenha os resultados que Jesus tinha na vida dele. Porque Deus era com ele. E porque Jesus é com você, a sua vida pode produzir os mesmos resultados. E Jesus foi muito franco, diz não só o que eu faço, mas muito maiores do que eu faço, vocês farão.
Por quê? Porque eu vou estar com vocês, eu vou andar junto com vocês, e é fruto da graça de Deus. E quando nós oramos pela cura, nós não queremos orar pela cura que eu posso produzir, mas eu quero que Ele produza a cura dele por meu intermédio. Eu não quero, no meu falar, incentivar as pessoas ou transmitir graça, mas o falar dele por meu intermédio, que transmita a graça, que anime, encoraje e fortaleça aquele que me ouve. Como diz o Provérbios, né? A boca do justo, ela é como um manancial, e isso acontece quando o Senhor Jesus fala por seu intermédio, transmite graça, transmite ânimo, coragem, transmite decisão de conquista sobre a vida das pessoas. As pessoas que te ouvem vão perceber a graça de Deus na sua boca e vão superar qualquer situação que enfrentem. É isso que queremos, é esse resultado que queremos ver, os nossos filhos ouvindo a palavra de Deus da nossa boca, como se fosse Jesus falando com eles. Não é a minha opinião ou minha direção que interessa, mas é a direção que o Espírito Santo dá por nosso intermédio. É isso que nós queremos, não é ou não? E é pela graça de Deus que isso acontece, não é merecimento nosso. Não é merecimento nosso, é a graça de Deus. Meus queridos, eu quero que a minha esposa veja Jesus na minha vida. Eu quero que os meus filhos, minhas filhas, minha descendência, minha ascendência, veja que Jesus anda comigo. Amém, querido? Eu quero que as ovelhas vejam Jesus nos seus apacentadores. Eu quero que você veja Jesus na minha vida, é isso que importa. Você não veio aqui para ouvir um homem, você veio aqui para ouvir o que Deus tem a falar para você, não é assim? E nós celebramos a Deus e nos reunimos aqui porque estamos diante dEle. É o mesmo testemunho que João Batista deu, quando as pessoas dizem, Jesus, o ministério dele está crescendo mais que o teu, e João Batista diz, não, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que a graça de Deus cresça na minha, na sua vida, e que eu pessoalmente diminua, e que ele se manifeste. Não as nossas obras, mas o favor imerecido dele, a superabundante graça, o dom da justiça dele se manifestando em nossas vidas ao ponto de reinarmos em vida. É esse o seu chamado, é esse o seu desígnio em Cristo Jesus. Amém? E o que fez com que a Shalom ela se firmasse durante mais de 20 anos é graça de Deus. Se fosse por ser humano já não teria mais. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus escreveu a sua história conosco, o que fez com que você esteja hoje firme na caminhada com o Senhor Jesus, o que faz com que você hoje venha à casa de Deus, negando todo e qualquer outro projeto, todo e qualquer outro programa que lhe ofereçam, é a graça de Deus operando na sua vida. Você atendeu, entendeu e se rendeu a esta graça. Se acharmos que foi por nossa força, por nossa dedicação que conquistamos o que temos hoje nas nossas mãos, estamos caminhando por merecimento e já recebemos a nossa recompensa. E a graça de Deus, ela se afasta. Não vamos querer tentar merecer as bênçãos de Deus, meus queridos. Vamos depender do favor imerecido do Senhor para cada desafio em nossa vida. Creia que Ele está com você e que Ele lhe dará a vitória que você precisa. Declare a confiança nele constantemente. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo, não importa se eu estou no mercado de escravo sendo vendido. O Senhor é comigo, a história dele está sendo escrita nessa situação com a minha vida. Eu sou mais que vitorioso em toda e qualquer situação. Não há situação que possa me oprimir, porque o Senhor habita comigo e ninguém vence ao Senhor Jesus na minha vida. Ele é o vencedor na minha vida e não o sentimento que possa estar presente. Amém ou não? Amém. A presença dele na sua vida, eu preciso recebê-la, reconhecê-la, celebrá-la. Toda vez que eu me sinto fraco. Porque é isso que Paulo diz. Quando eu estou fraco é aqui. É o poder de Deus se manifesta. Pare de olhar e esperar o favor das pessoas. Jesus pode fazer com que tudo o que você vier a fazer prospere, pois você depende do seu favor imerecido em sua carreira. Ele pode fazer que suas vendas cresçam absurdamente.
porque a graça dele está com você. Ele pode fazer com que as finanças da qual você cuida na sua empresa, elas se multipliquem debaixo do seu cuidado, que os seus superiores fiquem admirados. O que acontece com você? Você coloca uma meta, você sempre ultrapassa ela. As metas não são opressoras para a sua vida, mas são desafios de fé. Senhor Jesus, olha o que Ele coloca para mim, é para vender 100. Aí, esses dias, uma irmã estava contando, estava pedindo 10 clientes. Jesus mandou 30. E aí teve que trabalhar, né? Para suprir a necessidade. Ele pode ajudar você a economizar as despesas operacionais da qual você cuida na sua empresa e aumentar o fluxo de caixa da sua empresa debaixo do seu cuidado como nunca. E os seus superiores ficarem admirados. O que você está fazendo que as coisas nas suas mãos estão multiplicando? Você pode ser apenas um simples funcionário, mas se a presença manifesta do Senhor Jesus é com você, os outros vão observar a sua fidelidade a Ele e verão os frutos da sua dependência a Ele. Eles vão olhar para a sua vida e vão ver que a sua fidelidade ao seu Senhor, no seu trabalho, do jeito que você faz, e você cuida e você faz debaixo da orientação dEle, e vê a graça dEle agindo por seu intermédio, nas suas mãos, nas suas palavras, no que você faz, você vai ver o cuidado e o projeto de Deus na sua vida. É motivo de ficar dançando a noite toda. O Senhor Jesus, querido, ouça bem, o Senhor Jesus está com você, em todas as áreas e em todo o tempo. Você é uma pessoa de sucesso aos olhos do Senhor Deus, e à medida que depender dEle, Ele fará você prosperar tudo o que você colocar às suas mãos. A presença dEle é com você, mas essa presença, e vou usar um termo só para a questão didática, essa presença, nós precisamos praticar a presença de Deus para que ela se manifeste na nossa vida. Praticar a presença de Deus é reconhecê-la constantemente, é celebrá-la na sua vida, é ver um momento difícil que você possa estar enfrentando e reconhecer a Ele na sua vida e manifestar a presença dEle na sua caminhada. Uma frase, eu achei muito interessante essa frase, ele diz assim: sem Ele, nada eu posso fazer. E sem nós, Ele nada fará sobre a face da terra. Ele quer agir, mas quer agir por meu intermédio. Se não dependermos do Senhor, da presença manifesta dEle na nossa vida, não vai haver sucesso real na educação dos nossos filhos. Nós não vamos conquistar os nossos filhos ficando dizendo para eles: você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eles precisam experimentar na vida deles a graça de Deus. E por nosso intermédio usufruir a graça de Deus. Nós somos chamados a caminhar não à base da lei, nós somos chamados a caminhar à base da graça de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem Ele não somos capazes de produzir frutos para a eternidade. Produzimos frutos, talvez limitados a uma capacitação humana. Mas você não está limitado a uma capacitação humana. Deus chamou você para conquistar algo muito maior e superior. E aqui vale uma palavra de advertência antes de eu concluir. No livro de Gálatas, Paulo discute isso com a igreja de Gálatas, que eles começaram a caminhar debaixo da graça de Deus. Eles usufruíram o novo nascimento, usufruíram o batismo no Espírito Santo, eles usufruíram ser igreja, e de repente eles receberam uma influência que veio a falar com eles, e a Bíblia diz o seguinte, em Gálatas, se quiser anotar, anote lá, Gálatas 5, versículo 4 e 5, ele diz: vocês que querem depender de si mesmo, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo, não têm a graça de Deus. É muito duro isso aqui. Quer dizer que eu, como cristão, que recebi o Senhor Jesus, e tenho uma experiência com o Espírito Santo, eu posso decair da graça de Deus? Pode acontecer.
Assim como nós, como pastores, estamos lendo em Hebreus 6, eu posso me tornar devagar com as coisas de Deus. Eu tenho tido tantas experiências com Deus e eu posso diminuir o meu ritmo e começar a ter experiências cada vez menos significativas. Ou eu posso crescer. Decaístes da graça de Deus, ele diz aqui. Quando caímos da graça de Deus, vejam bem o que acontece conosco. Nós começamos a ser críticos. Quem anda abaixo da lei, ele é crítico com o seu irmão. Ele aponta o dedo para as coisas erradas que o outro está fazendo. Ele fica procurando culpados para as coisas difíceis que estão acontecendo. Começamos a ver as suas faltas e ficamos falando dos nossos irmãos e de como não fazem as coisas certas. O esposo critica a esposa critica o esposo, os pais só veem os erros dos seus filhos, os filhos só enxergam os problemas na vida de seus pais, os pastores criticam as suas ovelhas e as ovelhas criticam os seus pastores. Quando isso acontece, nós, como diz o texto aqui, nós caímos da graça de Deus, nós entramos na lei. Nós estamos numa posição da graça e nós caímos para a lei. Nós demos marcha ré quando isso acontece. Não é que a graça de Deus se afaste de nós. Nós que demos as costas para a graça de Deus. E somos chamados para viver debaixo da graça de Deus. A graça, o que ela faz? Ela edifica, ela encoraja. A graça, ela consola. A graça de Deus, ela manifesta a presença, o poder e o propósito de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, ela quando vê o irmão falhando, ela leva em oração. E a Bíblia fala que o amor encobre, né, a transgressão. O amor encobre e envolve a vida da pessoa, restaura a vida da pessoa. E nós todos temos experiência com a graça de Deus. Em momentos em que nós percebemos que nós falhamos e o outro nos perdoou. E quando nós entendemos, Deus, eu falhei, e percebemos o perdão de Deus para com a nossa vida, mesmo sabendo que não merecemos, nós todos temos entendimento da graça de Deus, e nós todos também sabemos o que é andar debaixo da lei. De ser crítico, de achar problemas, de achar que nós sabemos melhor que o outro, porque nós temos um entendimento, às vezes sabemos um pouquinho mais de Bíblia, e usamos a Bíblia para acusar o irmão que não está fazendo como devia de fazer, em vez de usar a Bíblia como um livro da graça de Deus que transmite graça. E Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 4, 29, que o vosso falar transmita graça, e não acusação, não amargura. Há um chamado para nós, a usufruir da graça de Deus e sermos aqueles que transmitem graça ao nosso próximo. Somos chamados a viver debaixo da graça de Deus, a graça de Deus que manifesta essa presença de Deus, manifesta o poder e o propósito de Deus em nossas vidas. Concluindo então, queridos, a graça e a presença de Deus nunca se afastam de nós. Estão ali, sempre, presentes, nos esperando. Esperando as nossas forças esgotarem. Esperando a nossa sabedoria dar em nada. Esperando para que busquemos a Deus e o encontremos. Nele o favor que nós precisamos, a solução que nós buscamos. A graça sempre vai esperar o momento em que eu digo, por favor, me ajude. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei. Aí a graça está presente. Vamos aprender essa lição rapidamente, que sem Jesus nós não conseguimos ser bem-sucedidos e se escolhermos não responder ao seu favor imerecido, Ele não vai forçar a porta, Ele vai ficar esperando até que eu abra a porta e diga, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não sei como fazer. E aí Ele diz, filho, começa por aqui, faz isso, faz aquilo.
E aí nós vamos ver que a graça nos vai fazer conquistar e trabalhar até muito mais. Como Paulo diz, a graça de Deus na minha vida não foi em vão. Às vezes a graça é confundida como não fazer nada, ficar passivo, mas a graça, quando nós temos uma experiência com a graça de Deus, nós produzimos muito mais. Nós alcançamos muito mais. Nós tocamos muito mais pessoas. E é nessa caminhada que o Espírito Santo quer nos conduzir, mas Ele sempre vai nos levar, meu filho, você não consegue. E quando, puxa, eu não consigo, pai, beleza, entendi, agora deixa eu operar na sua vida, agora deixa eu agir por seu intermédio, agora deixa eu dar uma palavra para você, uma orientação que você precisa. Ele espera que eu pare de querer merecer o seu favor e apenas dependa dEle. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não estou pronto para o batismo? Essa pessoa está dizendo, eu não mereço ainda ser batizado. Sabe aquela pessoa que diz, eu não estou pronto ainda para ser um apacentador? Ela está dizendo, eu ainda não mereço, eu tenho que ficar melhorzinho, daí eu vou merecer. Por que nós batizamos uma pessoa que ainda fuma? E não dizemos para ela, depois quando você parar de fumar, daí nós vamos batizar você. Porque a graça dá um banho e liberta a pessoa. Você acolhe ela e o amor constrange, vai libertando a pessoa. A graça tem um caminho diferente da lei. A mente da graça, que nos é revelada em Cristo Jesus, ela não é limitadora, ela é superabundante. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. O favor de Deus é para com a sua vida, para com a minha vida. Eu quero te incentivar nessa semana a descansar nessa verdade e dizer simplesmente, o favor imerecido do Senhor Jesus me é concedido. Eu posso vivenciar a manifestação da presença de Deus, do poder de Deus, do propósito de Deus em tudo que eu faço. E isso é receber a graça, isso é tomar para si a graça de Deus. Eu recebo essa graça de Deus na minha vida. E quando você recebe a graça, você recebe paz, você recebe descanso, segurança. Você pode olhar para a vida do seu irmão e amá-lo. Não é mais uma obrigação. Às vezes até é estranho dizer assim, você não é obrigado a amar o seu irmão. Vai ser natural amar o seu irmão. Você não é obrigado a perdoar. A graça, quando ela vem sobre a sua vida, é natural para você perdoar as pessoas. Você não é obrigado a fazer a vontade de Deus. Você não consegue viver sem fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho da graça. E eu quero usufruir, eu quero transmitir graça aos meus irmãos. Amém, queridos? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Quero te convidar hoje, você que gostaria de ter uma experiência na sua vida com a graça de Deus e perceber como Ele é quem perdoa todos os seus pecados, Ele que restaura toda a sua vida, Ele que te livra do que lhe é mortal e te traz vida em abundância. Esse é o Senhor Jesus. Eu quero convidar a você hoje, nessa noite, abrir o seu coração e dizer, eu recebo ao Senhor Jesus na minha vida. Não fazemos por merecer, mas podemos receber e dizer, eu aceito, isso é para mim. Nós usamos o termo aceitar ao Senhor Jesus, né? É até estranho esse termo assim no contexto bíblico. Mas para perceber esse entendimento, eu recebo Ele como meu Senhor. Eu me submeto ao senhorio dEle. Eu rendo a minha vida a Ele. Eu entrego o meu coração a Ele. São todas tentativas de explicar esse momento. Eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Depois eu gostaria muito de orar por você que vai fazer essa oração pela primeira vez e abençoar a sua vida. Por gentileza, então, feche os seus olhos. Coloque o seu coração em Deus. E ore assim comigo, diga, querido Senhor Jesus, muito obrigado por morrer por mim na cruz. Muito obrigado por me trazer o perdão de Deus e a vida abundante. Hoje eu abro o meu coração e recebo o seu perdão
e entrego a minha vida nas suas mãos. Enche-me do seu amor, da sua paz, e eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela lembrança de que um dia, como nós, como igreja, não conseguíamos pagar o aluguel, e o Senhor nos deu esse templo, mais de 100 mil reais, como que do nada. Obrigado, Senhor, que em nossa história como igreja, sua graça sempre esteve presente. E na vida de cada um de nós aqui, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer pela presença de Deus na sua vida. Senhor Deus, obrigado pela sua graça nas nossas vidas. Obrigado pela sua graça na nossa família. Obrigado que o Senhor não nos mede conforme o nosso esforço, mas nos mede conforme a cruz. Obrigado que nós podemos nos humilhar diante do Senhor e dizer: não consigo, não sei. E não humilhar-se, o Senhor despende da sua graça sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, que nós não precisamos fazer por merecer, mas simplesmente usufruir o que o Senhor nos tem dado. Bendito seja o seu nome, ó Deus, e que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, que as pessoas ao nosso redor vejam: é o Senhor, mas tem que ser Deus, é só por Deus, como muitas vezes as pessoas dizem. Que possam reconhecer isso na vida de cada um, em cada família aqui, ó Deus. Sejamos surpreendidos dia após dia com a Tua graça, ó Deus, e dá-nos um coração quebrantado, contrito, rendido ao Senhor em nossa caminhada, dependendo da Sua graça, usufruindo da Sua graça, recebendo da Sua graça. Senhor, ó Deus, que nós possamos com essa Sua graça transmitir graça, favor aos nossos irmãos, ao nosso próximo, acolher uns aos outros nas nossas fraquezas e nos amar. Obrigado, ó Deus, por sua bondade, o seu amor, o seu carinho. Sim, ó Deus, muito obrigado. Abre os nossos olhos, o entendimento do nosso coração. Revela-nos, Senhor, descortina diante dos nossos olhos a sua graça. Manifesta em nossas vidas. Dá-nos o discernimento, ó Deus, nas nossas próprias vidas da sua presença. Sim, ó Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Usufrua da graça de Deus. O Senhor é com você. Não importa o que você esteja vendo ou sentindo, o Senhor é contigo. A graça dele é com você. É só recebê-la e esperar o tempo certo, o momento certo. Adora o Senhor. Permita o Espírito Santo como que encravar no seu coração, como que queimar essa verdade no seu coração agora. Você tem um Pai que te ama. Ele te ama. Nada e ninguém pode te separar do amor dele. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ei, Kotoma. Mabu, shake, Kotoma. Oh, yaralamate. Jomarate. Porole kamboye ke matama. Como poderia o Senhor Deus ser infiel à palavra dele? Como poderia ser ele infiel? Que ele disse: nunca, jamais te deixarei. Como poderia ele ser infiel à palavra dele? A promessa dele na sua vida: nunca, jamais te deixarei. Jamais te desampararei. Eu estou contigo. Oh,
Oh, Senhor. Ah, Senhor, Senhor. Obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Presente em cada respirar, em cada célula nossa. Em cada segundo da nossa vida, o Senhor nunca se afasta, sempre é presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, yaralama, yaralama, oh, yaralama. Você que gostaria de receber um toque, gostaria que alguém orasse por você. Nós estamos aqui para servir você como pastores. Vamos estar orando por você, abençoando. Você que precisa caminhar, Deus abençoe. Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que a graça dele transborde no seu coração para as pessoas ao seu redor. Amém, queridos? Por gentileza, vem aqui, vamos orar com você, abençoar a sua vida.